E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Meu nome é Samuel Melo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Palhinha. E nesse Palhinha aqui, que é um momento devocional, assim, uma palavra rápida, né? Uma palhinha pra gente. Eu quero falar com vocês sobre o valor da comunhão na vida cristã. Em Provérbios capítulo 27, no versículo 17, diz o seguinte: o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Se a gente pensar na vida cristã, como por exemplo, como muitos pensam, um exército, vamos dizer assim, a gente precisa de comunhão para nós vencermos essa guerra pelo qual o exército está lutando. Então, se a gente pensar que a gente não precisa de comunhão, é a mesma coisa que a gente dizer que você pode batalhar essa guerra sozinho. Não é somente uma batalha, não é somente um round, vamos dizer assim, mas é uma guerra inteira. Na vida cristã, no evangelho, não existe lobo solitário. Não existe uma pessoa que está aí andando sozinha, vivendo a sua vida, fazendo o que der na telha. Não, mas existe um exército, uma família, um corpo pelo qual nós pertencemos e precisamos de comunhão. Nós somos como ferro. O Provérbios nos coloca nessa posição, nós somos como ferro. E um ferro afia outro ferro. Assim também é uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, nós somos como ferro. Nós precisamos ser afiados, nós precisamos ser preparados, nós precisamos ser verificados para ver se estamos bem para a próxima guerra. E isso acontece quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Então imagine a seguinte situação: você está lutando contra um pecado, e a primeira coisa que a gente já fala para alguém que está lutando contra o pecado é: se arrependa e confesse para Deus. Certo? Isso está na Bíblia. Toda a Bíblia está falando para você confessar para Deus o seu pecado, para você receber o perdão. Mas em Tiago capítulo 5, Tiago nos fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por ser eficácia a súplica do justo. Então, na comunhão nós encontramos cura para os nossos pecados. Nós encontramos cura da ferida que o pecado deixou em nós. Então não basta somente uma vida com Deus, onde nós confessamos os nossos pecados, onde nós adoramos a Deus, onde nós exaltamos a Deus, onde nós buscamos a Deus. Tiago nos leva a um lugar onde nós devemos também buscar e viver uma vida de comunhão uns com os outros, como uma família. Nós não somos filhos únicos nessa família espiritual, mas nós somos todos irmãos. Deus nos colocou à disposição, irmãos e irmãs em Cristo, para que a gente possa viver em comunhão e assim chegar à linha de chegada. Então nós precisamos uns dos outros, nós precisamos confessar uns aos outros sobre os nossos pecados, para pessoas maduras, para que elas orem por nós e a gente seja curado. Nós precisamos uns dos outros para que essa pessoa nos afie para a guerra, nos afie para viver uma vida agradável a Deus. Nós precisamos uns dos outros para que nós sejamos fortalecidos, para que a gente não venha cair em ciladas. Muitas vezes Satanás ele coloca armadilhas no nosso caminho e nós não vemos e podemos cair, mas como nós estamos em comunhão, uma pessoa vem e fala assim: não faz isso, é cilada. Então, o valor da comunhão, nós precisamos de comunhão. E uma das coisas que mais marcou a igreja de Atos e que nós muitas vezes não damos tanta importância assim é a comunhão. Então eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Então a gente lê Atos e a gente fala assim, a igreja de Atos era uma igreja que orava muito, que perseverava na doutrina dos apóstolos, que era profunda em Deus, que jejuava, que isso e aquilo. Mas a gente muitas vezes coloca a comunhão que a igreja de Atos tinha lá embaixo, no último lugar da lista. Aquilo que mais diferenciava a igreja de Atos é que eles viviam em comunhão, eles viviam no partir do pão, eles viviam distribuindo seus bens, eles viviam vendendo suas próprias propriedades para que os outros pudessem ter. E uma coisa que eu achei muito interessante é que antes do Espírito Santo descer sobre a igreja de Atos, é que o autor Lucas ele fala que eles estavam unânimes. E depois em Atos capítulo 2, versículo 42, onde a gente leu ali, naqueles versículos, fala que eles continuaram unânimes. E eu fui dar uma pesquisada uma vez nessa palavra unânimes e eu vi uma definição, uma frase incrível do Dr. Strong que fala o seguinte: como os instrumentos de uma grande quantidade em uma orquestra sob a direção de um maestro, assim o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Ou seja, essa palavra unânime está falando, está se referindo a como se fossem instrumentos todos harmonizados por um só maestro. E esse maestro que está aqui na terra, agindo em nós, que está nos levando a uma vida de comunhão, esse maestro é o Espírito Santo. E ele quer harmonizar todos os instrumentos. Independente da nossa congregação, independente do ministério do qual servimos, independente da geração do qual nós fazemos parte, independente da cidade, o Espírito Santo ele quer nos harmonizar, ele quer fazer de nós um só corpo. Então, quando nós aceitamos esse chamado do Espírito Santo, nós somos colocados em uma posição de corpo, onde tem um braço, tem mão, tem dedos, tem pés, tem pernas, tem aqui o tronco, e todos nós estamos ligados e obedecendo à cabeça, que é Cristo Jesus. Então, que a partir de hoje todos nós sejamos parte desse corpo, que a gente não venha, como o costume de muitos, como dizem em Hebreus, abandonar o congregar, abandonar o corpo de Cristo, mas que nós venhamos perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na comunhão da mesa. Amém, meus amigos? Esse foi a nossa primeira palhinha. Curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, se inscreva nesse canal, compartilhe para que mais pessoas recebam essa mensagem do Evangelho. E é isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.